Hoje nós vamos entrevistar o presidente da OAB para o exercício até o ano de 2021, o advogado Márcio Leme. O Fórum de Sorocaba estava fechado desde março com o decreto de estado de calamidade pública por conta do coronavírus. Reabriu as suas portas no último dia 13 de agosto, mas há ainda uma série de demandas na área advocatícia, e é sobre isso que nós vamos entrevistar agora o advogado, o presidente do OAB, Márcio Leme. Muito obrigado pela sua atenção, é uma satisfação falar com o senhor, doutor Márcio. Como que está sendo essa volta gradual aí dos advogados junto ao fórum local? Olá, Reinaldo, é uma satisfação, um prazer sempre conversar contigo e com todos os seus leitores, com toda a sua audiência. Pois desde o mês de março nós fomos surpreendidos com a pandemia do coronavírus e no meio, já na segunda quinzena do mês de março, se determinou em situação emergencial a suspensão dos prazos processuais e o fechamento das unidades judiciárias por todo o estado de São Paulo e depois se estendeu por todo o país. Aqui em Sorocaba, nós temos a Justiça Estadual Comum, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. E lá no mês de março, os prédios foram fechados, as audiências suspensas e os prazos igualmente suspensos. Passamos por um período de atendimento remoto. Nesse período houve o expediente forense, mas de uma forma diferenciada, à distância. Foram canceladas, obviamente, as audiências que estavam designadas. E nesse período inicial, nos primeiros 3, 4 meses, só eram atendidos as demandas consideradas urgentes. Aquelas famosas liminares, situações de réus presos, habeas corpus, enfim, situações técnicas jurídicas que demandavam um atendimento emergencial. Nesse período, portanto, esse atendimento aconteceu de forma remota. E é importante destacar, Reinaldo, que a advocacia teve um papel fundamental nesse período, porque continuou atendendo a demanda de todo cidadão e toda cidadã, e de igual modo o Poder Judiciário e seus servidores, os magistrados, também empenharam todos os esforços para que, na medida do possível, evitar o prejuízo maior para o jurisdicionado, para o cidadão e para a cidadã, para quem, afinal de contas, nós trabalhamos, são as pessoas que precisam do Poder Judiciário. Nesse período, houve a suspensão, portanto, total do atendimento presencial, foram instalados canais de comunicação virtual com os magistrados e com os cartórios, com as serventias, e no mês de maio nós retomamos os prazos dos processos eletrônicos, e agora, no mês de agosto, foi retomado o serviço presencial, mas de forma ainda parcial, com uma série de restrições. O fórum ainda não está aberto para acesso ao público, mas está aberto para acesso dos advogados e para as advogadas num horário reduzido, das 13 horas até as 17 horas, ainda contando ainda com o atendimento de parcela de servidores, justamente para que não haja aglomeração. Ainda não foram retomadas as audiências presenciais, não há data para isso. Aliás, uma notícia de última hora para você, ontem foi divulgado um novo provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, prorrogando esta forma de trabalho até o dia 30 de setembro. Então, hoje, nós temos uma certeza. Até o dia 30 de setembro, não voltaremos à normalidade no Poder Judiciário Estadual paulista. Continuaremos com esse sistema remoto e um trabalho presencial apenas parcialmente. Então, hoje nós temos em vigor os prazos processuais fluindo e as audiências acontecendo no ambiente telepresencial, ou seja, se realiza por meio da internet, especialmente aquelas audiências de conciliação. Tudo isso para minimizar o prejuízo ao cidadão e à cidadã. Agora, doutor Márcio, quais são as limitações também da própria justiça e do próprio advogado com essa questão virtual em período de pandemia e como isso também preocupa vocês, profissionais do direito, no retorno, na devolutiva que vocês precisam dar aos clientes? Veja, como nós dissemos no começo, é uma situação de pandemia que jamais imaginaríamos passar. É talvez a maior crise de saúde, aliás, a maior crise social
que nós estamos a vivenciar desde a última Segunda Guerra Mundial. Portanto, as consequências, os danos, eles irradiam para todas as pessoas. E nós, os advogados, as advogadas, os servidores, aqueles que compõem o sistema de justiça, estão incluídos, inseridos neste contexto e, naturalmente, estão a suportar também os prejuízos. O que eu percebo é um esforço de todo mundo, tanto da magistratura quanto dos servidores e também da advocacia, para minimizar esses prejuízos. É por isso que nós estamos a trabalhar diariamente para conseguirmos acharmos ferramentas alternativas para que se continue a se postular em juízo e continuemos a receber a prestação jurisdicional. É nesse contexto, por exemplo, que nós estamos a realizar as audiências de conciliação. É neste contexto que nós trabalhamos junto às entidades bancárias oficiais para que aquelas quantias em dinheiros que pertencem às partes sejam liberadas, mesmo com os bancos fechados, mesmo com o fórum fechado. E isso está acontecendo, e é claro que algumas vezes há uma demora maior do que naturalmente aconteceria, mas está acontecendo no ambiente virtual, por meio de documentos virtuais, por meio da troca de e-mail, inclusive a OAB fazendo a intermediação algumas vezes em situações mais extremas. Agora, qual o momento que é necessário haver um contato do profissional do direito, do advogado, com o juiz de forma virtual? Em que situações isso acontece, doutor? Veja, a lei estabelece, a Lei 8.906, conhecida como Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, ela estabelece que é direito, é prerrogativa da advocacia ter acesso direto ao magistrado, à magistrada, a qualquer momento. Portanto, é uma prerrogativa do advogado, porque é um direito do cidadão, e, de outro lado, portanto, é dever do magistrado atender o advogado para realizar aquilo que nós chamamos de despacho na linguagem forense. Despacho são situações pontuais em que há necessidade, dada a urgência ou complexidade da causa, que o advogado realize esse diálogo com o juiz para que ele possa melhor delimitar a necessidade e a urgência no caso concreto. Nesses casos, nesse período, a realização de atendimento com o juiz acontece pelo ambiente virtual. Se estabeleceu por meio de uma norma interna do Poder Judiciário que cabe ao advogado mandar um e-mail ao cartório requerendo essa consulta, essa entrevista com o magistrado para realizar o despacho, e aí nós recebemos a resposta com a data e horário para que nos encontremos no ambiente virtual. O Poder Judiciário adotou um sistema de reunião online dentre os disponíveis aí no mercado para realizar essas audiências virtuais, esses encontros virtuais, e aí no momento, na data agendada, o advogado acessa o sistema e, assim como o magistrado, e por meio desse sistema consegue-se realizar o despacho. Veja, portanto, que encontramos alternativas para que seja garantida a prerrogativa da advocacia. Agora, após esse período pandêmico, né, de que forma todas as novas demandas que surgiram e dificuldades pela questão virtual, os advogados passarão a discutir, passarão a ser incorporados também, talvez, no dia a dia para agilizar processos? E como que fica também a preocupação de vocês com o cidadão que ele não tem um recurso, às vezes, necessário para ter um celular, um pacote de dados para uma audiência virtual? O que isso também é um fator a ser analisado de forma mais aprofundada? Reinaldo, a sua pergunta é muito pertinente, porque a gente não pode desconsiderar, e a advocacia vive isso na pele diariamente. Nós cuidamos dos direitos dos cidadãos e das cidadãs. Nós cuidamos, por vezes, dos direitos das pessoas mais necessitadas da sociedade, que, por ora, estão em busca de um benefício previdenciário, de uma pensão. Portanto, são pessoas que estão em situação de pobreza, em situação de total carência. Neste período em que se migrou todos os atos processuais para o ambiente virtual, nós nos deparamos com um novo cenário de dificuldade do povo brasileiro, que é o que nós passamos a denominar do hipossuficiente tecnológico, ou seja, aquela pessoa que não tem ferramenta
seja porque não tem a ferramenta para acessar o ambiente virtual, seja porque não tem o conhecimento necessário. Nós precisamos conhecer a realidade para chegarmos com tranquilidade à conclusão de que a grande massa da população brasileira, a população mais carente, a população mais simples, ela não tem a habilidade de acessar uma ferramenta tecnológica, ela não tem um smartphone, não conhece os aplicativos da internet. Uhum. E daí surge toda uma dificuldade, uma nova realidade social. A Ordem dos Advogados do Brasil tem mantido a interlocução com os tribunais, tanto no ambiente estadual quanto federal, para levar esta realidade e dizer que isso não pode ser imposto à advocacia e à população. Isso tem que ser feito de forma consensuada. E ninguém mais que o advogado, a advogada, é que conhece a realidade do seu cliente e poderá dizer ao Poder Judiciário se aquele determinado caso é possível realizar uma audiência virtual ou não, sob pena de negar acesso às pessoas ao Poder Judiciário. Uhum. É muito triste quando você se depara, por exemplo, com uma pessoa já com 70, 80 anos, com dificuldade, muitas vezes que não tem uma alfabetização, desesperada e agoniada com o celular na mão, perguntando como faz para acessar a sua audiência. Porque a pessoa não tem o mínimo de condição de formação para realizar aquele ato, para olhar para um aparelho celular. E o Poder Judiciário não pode virar as costas para essa realidade, que não é exceção, aliás, que é a realidade da maioria das pessoas. Veja que na Justiça Federal, por exemplo, no Juizado Especial Federal, todas as demandas que tramitam naquele juizado são demandas que o cidadão objetiva receber um salário mínimo de benefício previdenciário que teve seu direito negado. Uhum. Nós vamos acreditar que alguém que sequer consegue uma renda de um salário mínimo, consegue ter uma internet de banda larga na sua casa, consegue ter um smartphone de última geração que consiga permiti-lo acessar uma audiência virtual? Obviamente que não é essa a realidade da grande massa da população. E aí é o advogado que conhece a vida como ela é, que conhece as dificuldades do cidadão, que deve levar ao Poder Judiciário. E por conta disso, que nós temos a compreensão que a audiência telepresencial é uma ferramenta importante, mas, entretanto, deve ter a anuência do advogado para que ela aconteça. Porque é o advogado que sabe se o seu cliente tem condições de acessar esta audiência, tem a ferramenta, ou não tem essas condições. E nesses casos de não haver condições, não há outra saída senão aguardar a volta, a retomada da atividade presencial para que nós possamos realizar a distribuição da justiça. Sob pena, Reinaldo, de forma muito cruel, negar às pessoas uma garantia constitucional, que é ter acesso ao Poder Judiciário quando se tem um direito lesado. Aliás, nesse ponto, há também algum conflito entre alguns processos mais sensíveis, doutor? Seja um criminal, uma denúncia, que tem que haver a testemunha, mas não pode ter o contato com a parte acusada. Isso também entra nesse processo aí delicado? Sem dúvida. Nós temos aquelas situações, nós chamamos de instrução processual, aquela audiência em que se vai produzir prova testemunhal. Há uma regra processual que uma testemunha não pode ouvir o depoimento da outra, até para manter a lisura do ato, né? Isso nós chamamos de incomunicabilidade da testemunha. E cabe ao juiz que preside a audiência garantir esta incomunicabilidade. Pois bem, o problema que se instaura é como que o juiz, no ambiente telepresencial, vai garantir a todas as partes que as testemunhas não estão se comunicando e que uma não está ouvindo o depoimento da outra. Uhum. Quer-me parecer que isso é quase impossível numa audiência de instrução telepresencial. E é por isso que eu disse, uma coisa é acontecer uma audiência de conciliação, outra coisa é a audiência de instrução, onde se demanda a oitiva de testemunha. Para esta audiência de instrução, quer nos parecer que só pode ser realizada se houver a anuência das partes, se houver a anuência dos advogados. Se o juiz, se for uma imposição do Poder Judiciário, especialmente no primeiro grau, nós temos a percepção que isso vai contaminar o processo e lá no futuro, quando esse processo alguém recorrer
para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, poderá vir uma decisão que anule todo o processo e todo o trabalho seja perdido. Por isso que nós estamos mantendo a interlocução com os magistrados aqui em Sorocaba, para que tenham ajam com razoabilidade, compreendendo essa dificuldade. A parcimônia, neste caso, é muito importante. Em regra, nós estamos tendo uma devolutiva muito positiva. Nós estamos tendo a compreensão da magistratura local. Pontualmente tem acontecido algum ato que nós entendemos como arbitrário, e aí temos orientado a advocacia a recorrer, se insurgir contra essa arbitrariedade, sem prejuízo de manter aí o contato com o juiz, manter a interlocução, demonstrando toda essa realidade para que ele se convença da necessidade de ter a compreensão das dificuldades pontuais do cidadão, do cidadã e também do advogado, da advogada. Afinal de contas, não se pode impor ao advogado receber no seu escritório o seu cliente, testemunhas, Sim. porque nós estamos em isolamento social, não é? Assim como o magistrado precisa preservar a sua saúde, ele não pode, ele deve garantir também o direito do advogado preservar a sua. Eu não posso realizar uma aglomeração no meu escritório por conta de uma imposição judicial. Agora, doutor, como assim, quantos profissionais do direito hoje existem na cidade, na região de Sorocaba? E como que o senhor está analisando hoje o próprio exercício da profissão? Porque a gente sabe que está havendo um debate bastante aprofundado aí também sobre o direito do advogado, que muitas vezes a própria OAB já se manifestou como sendo cerceado, né? A pandemia também acaba contribuindo para esse debate? Sem dúvida, essa nova realidade acaba por criar novos desafios. E tem acontecido algumas vezes de autoridades se aproveitarem desse cenário para atropelar o direito do cidadão ou para atropelar a prerrogativa da advocacia, né? E, neste contexto, a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem legitimidade, inclusive, para propor ações judiciais, para fazer representações correcionais contra a autoridade, inclusive podendo caracterizar aí o crime de abuso de autoridade que está em vigor no nosso país desde o ano passado. De todo modo, é claro que nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos ter aquilo que nós chamamos em tecnologia de uma atitude disruptiva. Significa dizer, uma capacidade de alterar o nosso comportamento, a nossa forma de trabalhar, de forma abrupta, de forma muito rápida. Nós estamos passando por uma adaptação muito rápida. Portanto, hoje, por exemplo, é muito difícil você advogar se você não equipou o seu escritório com um computador, com multimídia, com câmeras, né, com webcam, com uma captação de som, e se você não tem aí um bom plano de internet. É justamente por isso que na OAB nós estamos comprando agora, estamos em processo de compra, de webcams para instalar nos computadores na sede da OAB para aqueles advogados que não tenham condição de ter equipamento, para que eles se valham lá dos escritórios compartilhados que nós criamos aqui na OAB Sorocaba. Então, estamos aí trabalhando para nos adaptar a essa nova realidade. E você sabe, Reinaldo, que a minha percepção é que, mesmo que superada a pandemia, espero que aconteça logo com uma vacina, eu acho que a realidade que se apresentará no futuro não será mais a mesma do passado. Eu acho que os atos no ambiente virtual eles vão permanecer em grande parte, porque nós acabamos por identificar que é possível fazer dessa forma, ressalvado aquelas situações pontuais que eu preciso do ato presencial. Mas, por exemplo, me parece que a audiência de conciliação não se justifica mais fazer um ato presencial. Lembrando que muitas vezes no ambiente virtual eu tenho a economia, eu evito deslocamento, eu consigo ter mais segurança para as pessoas. Enfim, há uma série de benefícios para todas as partes, para a advocacia, para o Poder Judiciário. Então, são realidades que eu acho que todas as profissões irão suportar e a advocacia não está fora disso. Nós precisaremos nos adaptar a esse novo cenário. Para concluir, doutor, na sua ótica, o brasileiro cidadão está hoje recorrendo muito mais
à justiça pelos seus direitos? Porque a gente sabe sempre que teve uma cultura no Brasil da pessoa não se preocupar e muito menos se interessar em saber seus direitos. Então, seja aquele consumidor que sabe que ele tem o direito, sim, de processar se uma loja não entregou a geladeira dele, agora ele buscou esse conhecimento. Assim para casos também mais graves, como aí a gente tem visto violência contra a mulher, mas crimes na área penal, de fato, né? Mas aqui em Sorocaba, essa procura pelo advogado aumentou nesta década, nos últimos anos? Sem dúvida, Reinaldo. Inclusive, não por outro motivo, que aumentou também o número de advogados, por conta do mercado que se apresenta. Esse movimento de acesso ao Poder Judiciário, ele decorre desde o período de redemocratização. A partir da Constituição de 88, foi garantido a todo cidadão, a toda cidadã, o acesso ao Poder Judiciário, inclusive para aqueles que não podem pagar um advogado particular. Para estes, foram criados os órgãos chamados de defensorias públicas. Aqui em Sorocaba, especificamente, a sede de uma defensoria, que realiza o atendimento, uma triagem, se ficar demonstrado que a pessoa não tem condição financeira, ela será ou atendida por um defensor ou será encaminhado a um advogado que firmou um convênio com a defensoria, cujo advogado será remunerado pela defensoria e não pelo cliente. Mas então nós vivemos um avanço de acesso ao Poder Judiciário, sem dúvida. Tanto que hoje nós temos tramitando no Poder Judiciário mais de 130 milhões de processos judiciais. Esses são os números indicados pelo CNJ no programa que desenvolve, que uma divulgação que ela faz anualmente. Mas o que eu quero destacar, Reinaldo, é que assim como os profissionais da área de saúde são os protagonistas nesta época de pandemia e merecem todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade, eu tenho brincado que a advocacia, os advogados e as advogadas serão os herdeiros da pandemia, porque nesse período estão surgindo os mais diversos conflitos, as mais diversas discussões. Afinal de contas, não haviam leis que previam regras, que fizeram a previsão abstrata de um momento como esse que nós estamos a passar por conta da novidade. Veja, por exemplo, escolas particulares, neste período, é devido ao pagamento da mensalidade? Pois é, isso é uma grande questão, realmente, até aproveitando, doutor, como que isso pode ser resolvido? Vamos aproveitar aqui. Veja, Renato, essa é uma situação, mas veja a situação de locatários de lojas de shopping, que não puderam trabalhar, ou locatários de prédios comerciais, ou locatários de imóveis residenciais, de pessoas que perderam o emprego e não conseguem mais pagar, né? Eles podem sofrer despejo nesse momento, não podem? Então, são os mais diversos conflitos que nós estamos enfrentando nesse período. Então, é um cenário novo e não havia leis que estabeleciam exceções para um período de pandemia, porque nós não imaginávamos isso. Mas, voltando aqui, é por isso que eu disse, todos esses conflitos, essas discussões, esses conflitos sociais, serão herdados pela advocacia, porque haverão discussões judiciais, né? Ambas as partes vão litigar e o juiz vai ter que decidir no futuro como fica. Veja, por exemplo, a área de turismo, cancelamento de reservas de hotel, passagens aéreas, e aí? A companhia aérea tem que devolver ao consumidor, não tem? E os hotéis reservados? E viagens para o exterior, né? Como eu faço aquele hotel que eu reservei na Europa? Terá que devolver a quantia? Então, assim, são os mais diversos cenários e conflitos que estão surgindo, e por isso que eu disse a você, a advocacia será necessariamente a herdeira de todo esse conflito. E, caminhando para o final, sobre a sua pergunta pontual das escolas, nós não temos uma resposta certa para este conflito que tem surgido. Por um lado, eu tenho as entidades educacionais investindo na educação telepresencial, mantendo o seu quadro de professores, transmitindo conteúdo através do meio telepresencial, e, de outro lado, eu tenho alunos, consumidores, afirmando que, com o ambiente telepresencial, houve um período em que não houve aula, portanto, não houve prestação de serviço, e que os custos para a escola foram reduzidos em razão do momento de pandemia. Sem contar que houve um desequilíbrio contratual, porque a situação jurídica das pessoas se alterou com a pandemia. Hoje, o nosso poder econômico, poder de compra, certamente foi reduzido.
a justificar uma redução proporcional da mensalidade. E nós não temos resposta para isso. E nós temos decisões para todos os lados. Então, se você acompanhar na internet, tem dia que um juiz aqui defere uma liminar reduzindo, o tribunal reforma, o juiz nega, o tribunal dá. Então, nós temos que analisar pontualmente cada caso, cada cenário. Mas a quantidade de ações judiciais que estão ingressando no Poder Judiciário é uma enormidade. Inclusive na esfera trabalhista, afinal de contas, são milhares de pessoas que foram demitidas. As pessoas que foram demitidas, muitas delas sequer receberam as verbas rescisórias. Então, elas também estão indo ao Poder Judiciário Trabalhista pleitear os seus direitos. Então, veja que o próximo ano aí, certamente, o Judiciário receberá uma enxurrada de ações aí, de demandas para serem enfrentadas em razão de conflitos surgidos pela pandemia. Agora, doutor, uma questão delicada que também existe nesse período de pandemia. Como mensurar o acidente de trabalho de quem contrai o coronavírus? Um médico no centro cirúrgico que está lá na UTI, que está cuidando de paciente, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, ou o trabalhador que o comércio da cidade voltou a abrir e também ele contraiu o coronavírus. Como provar que foi isso um acidente de trabalho? Reinaldo, essa é uma das situações novas que nós estamos a enfrentar e que nós não temos uma resposta também. Hoje os advogados, as advogadas, os estudiosos do direito, magistrados, estão debruçados sobre esses temas, escrevendo artigos, escrevendo livro, porque é um assunto novo e nós não temos uma resposta pronta. A impressão que nós temos é que, se ficar demonstrado que a atividade da empresa colocou em risco o empregado, a empresa responde objetivamente pelos danos suportados pelos empregados. E eu não tenho dúvida, essa é a minha percepção, de que um profissional da área da saúde ele está exposto diretamente à doença, né? E, portanto, se um médico, se um enfermeiro, se um funcionário de um hospital vem a contrair a Covid, isso significará, sim, um acidente de trabalho e, portanto, gerará as consequências jurídicas da legislação trabalhista para o empregador. Agora, diferente, por exemplo, se é um funcionário de uma empresa metalúrgica qualquer. Neste caso, quer me parecer, e aqui eu falo em juízo hipotético, que se ficar demonstrado que a empresa não adotou as medidas sanitárias necessárias, os protocolos sanitários, a empresa também poderá ser responsabilizada. Veja como o assunto é complexo. Os motoristas de ônibus, os motoristas do transporte público, que estão em contato diretamente com centenas de pessoas, se não em contato direto, mas muito próximo, não é? E se contraírem a Covid? Me parece que também ficará considerado aí como acidente de trabalho. E nós sabemos, se for acidente de trabalho, as consequências jurídicas para o empregador são bastante relevantes, não é? Inclusive, se vem o empregado a falecer, tem que indenizar a família pelos danos morais da família e, quiçá, pagar uma pensão mensal vitalícia aos dependentes, né? Então, são situações aí novas que os empregadores devem se preocupar, devem adotar as cautelas necessárias para que não arrumem um passivo futuro aí que deverá impactar os cofres da empresa. O senhor prevê um aumento de quantos por cento daqui para frente, doutor Márcio, no aumento de processos judiciais nessa questão? Olha, Reinaldo, eu vou fazer um exercício de futurologia aqui, né? Sem base empírica, sem base em dados. Mas eu tenho a impressão que, com tranquilidade, acima de 30%, 40%, o número de demandas vão aumentar no Poder Judiciário. Eu não tenho dúvida, porque a quantidade de conflitos que estão a surgir é assombrosa. A quantidade de ações que estão sendo distribuídas é algo assustador. O Poder Judiciário vai ter que se preparar, sem dúvida nenhuma, para administrar tudo isso e conseguir dar uma resposta ao cidadão. Tá aí. Olha, você pode perceber, o assunto é vasto com o presidente da OAB, realmente muitas demandas novas surgindo nesse período pandêmico, e realmente deu para esclarecer um pouco aí. Você que tem alguma dúvida, procure um advogado, né, registrado na OAB de Sorocaba. Aquele que não tiver condição deve procurar também a Defensoria Pública. O profissional do direito está aí justamente para fazer valer
o direito do cidadão. Muito obrigado, parabéns pela sua condução junto à presidência da OAB até 2021, doutor Márcio Leme. Esperamos aí que realmente esse período pandêmico passe para que a dinâmica da vida jurídica volte à sua normalidade. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo, pela oportunidade. Quero registrar aqui meu respeito e minha admiração pelo seu trabalho, viu? Conto com a OAB sempre que precisar. Igualmente, muito obrigado.